Em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, surge uma doença, uma praga, uma pandemia. No Brasil, teve início em 26 de fevereiro de 2020. Até aqui, 574.243 foram o total de vidas de brasileiros perdidas para o novo coronavírus. Todo o planeta sofreu. Neste meio tempo, muita coisa ocorreu. Pessoas sendo enterradas coletivamente, falta de oxigênio para viver, para respirar, para sobreviver. É só uma gripezinha? É o fim dos tempos? Será que as máscaras funcionam? Trabalhar ou se cuidar? Morrer sem ar ou sem comida? Essas foram apenas umas das cogitações surgidas. O caos estava presente. Então surge uma esperança, uma vacina que pode nos salvar. Contudo, o cuidado não pode parar, e Ana, com toda a sua fragilidade, segue sua vida. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se, e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Parecia ter descoberto que tudo era passivo de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Abolindo-a, encontraram a legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Ana saía de casa para fazer compras. Carregava consigo sua bolsa de tricô e as novas ferramentas de sobrevivência, sua máscara e um frasco com álcool. Ela parecia reflexiva, olhava para as pessoas ao seu redor como se fossem rostos estranhos, ou nem rostos, aliás, só olhos, sem sorrisos. Um pouco cansada, com as compras reformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido soprava anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e com os outros é que ele estava realmente parado. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chicletes. Um homem cego mascava chicletes. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-o desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão, quebrando os ovos que ela havia acabado de comprar. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara atrás para sempre.
Mas o mal estava feito. O mundo se tornara de novo um mal-estar. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas na rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão. E por um momento, a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Aquele cego havia despertado algo novo em Ana. As coisas pareciam estranhas. Um cego mascando chicletes? Ana refletiu profundamente sobre aquilo. Será que Ana não estava também na escuridão fazendo coisas automáticas? Todos os dias ela limpava a casa, cuidava dos filhos, cozinhava. Ana era o cego mascando chicletes. Logo percebeu que há muito passara do seu ponto de descida. Enfim pôde localizar-se. Andando um pouco mais ao longo de uma sebe, atravessou os portões do jardim botânico. Não havia ninguém no jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Um movimento leve e íntimo a sobressaltou, voltou-se rápida. Inquieta, olhou em torno. Fazia-se no jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber. A crueza do mundo era tranquila. O assassinato era profundo. E a morte não era o que pensávamos. Ao mesmo tempo que imaginário, o mundo era tão rico que apodrecia. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio. Mas quando se lembrou das crianças, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda. Quase corria, sacudiu os portões fechados. O vigia pareceu espantado de não a ter visto e lhe questionou. Por que a senhora ainda está no jardim a essa hora? Passei do ponto de descida e perdi a hora. Fiquei tão admirada que nem vi as horas passarem. Está bem, vou abrir o portão para a senhora. Abriu a porta de casa. A sala era grande, quadrada. As maçanetas brilhavam limpas. Os vidros da janela brilhavam. A lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? Depois de jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas. O vento era um alívio, pois diante da situação que passavam, a circulação de ar trazia esperança. O ar fresco diminuía o medo da contaminação do vírus. E como a uma borboleta, Ana prendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. Se for um estouro do fogão, o fogo já teria pegado em toda a casa. Pensou correndo para a cozinha e deparando com seu marido diante do café derramado. O que foi? Não foi nada, sou um desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras, mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a a si em rápido afago. Eu não quero que lhe aconteça nada, nunca. Deixe pelo menos que me aconteça o fogão dar um estouro. É hora de dormir, é tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. E se atravessara o amor e o seu inferno. Penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. A pandemia do novo coronavírus trouxe consigo um misto de sentimentos, dor, medo, angústia. E assim como Ana teve uma epifania no conto, todos nós também tivemos uma nessa pandemia, pois do nada passamos a compreender a verdadeira essência da vida e a dar valor ao que realmente importa. Foram, e ainda estão sendo, muitas perdas. O abraço que antes era refúgio passou a ser motivo de medo, e a distância física se tornou comum. Como diz um famoso dito popular, a gente só dá o devido valor para as coisas quando não as temos mais. E foi isso que realmente ocorreu.
passamos a dar mais valor à presença humana e aos momentos mais simples, pelo fato dessas coisas não estarem mais ao nosso alcance. Que na nossa hora perigosa possamos refletir sobre a vida, sobre a importância das pessoas e, sobretudo, sobre o que amamos.